Tem gente que é fã da bala, não sei, é o momento. Ela vende? Tem Skittles, tem é bom. Raisels, tem Blablos. Eu tô vendo aqui a sua lista de filmes e tem um filme que é pouco comentado, mas eu acho que eu já vi esse filme mais de 200 vezes e eu não tô brincando. Que é o filme favorito do meu irmão quando ele era criança, que era Speed Racer. Ah, eu dublei o Corredor X, eu acho. Você dublou o Corredor X. Eu conheci a sua velho. voz antes de te conhecer. É, cara, eu dublei Corredor X nesse troço aí, cara. Como é que foi dublar o Corredor X? O Corredor X é um cara mudo. Tipo assim, ele só aparece no final. É, mas foi legal. Eu fui lá, ganhei um cachezinho. Não, é maneiro porque assim, geral fica vendo filme, pá. O Corredor X, ele fala, sei lá, na última meia hora, que ele aparece. Sim. E o Corredor X, na verdade, é outro personagem. É mó loucura esse filme, assim. É que nem a origem, né? Você entendeu a origem? Não vi. A origem? Cara, Você assistam. entendeu a origem? Quem não viu, assista. Mas como é que foi fazer o Speed Racer? Que, porra, esse filme é... Com perdão da expressão, crianças estão pra ouvir. Cara, Esse filme é do caralho. Foi maneiro. Então, aquelas são coisas que você vive na infância. Eu assisti Speed Racer quando era criança e tal. E depois de dublar o Corredor X, porra, foi muito legal, cara. Eu dublei, acho que na série da Sincrovídeo. Uma coisa eu não assim. sei. E depois veio esse filme. Eu não lembro se eu dublei na série também. Eu tô meio esquecido. Mas o filme é, pô... Mas o filme foi maneiríssimo. Obrigado, Pádua, pela escalação. Em geral, vê o filme dublado, que é filme de criança. Sim. Eu dublei muita coisa pra criança, né, cara? Hey, Julian, Madagascar. Já a gente vai falar desse, Pô, que esse é icônico. É. Mas eu acho o Flávio, eu tava vendo aqui personagens icônicos, o Flávio fez um que é muito difícil. Que ele fez Ben 10, ele fez o XLR8. Como é que é dublar o XLR8? Isso foi a maior burrice da minha vida. Porque quando eu fui chamado pra fazer pela primeira vez, eu ouvi aquela vozinha e falei, vou entrar na vozinha. Ganhei o teste. Toda vez E é um pra manter a desespero, voz? é um E pra desespero manter? para manter aquela voz, porque é muito rasgada. E lá no original eles já mudaram o dublador lá várias vezes. Então cada vez vem mais gritado. Parece que tá uma mulher fazendo agora. E é muito louco de você chegar naquela voz. Eu fico, meu Deus do céu. Às vezes ele tem 2 loops. Ele aparece 2 trechinhos num episódio. Acaba a minha voz. É o maior barato, porque, assim, eu falo que esse desenho, que foi o primeiro desenho, já tem quase 20 anos o Ben 10, é uma coisa muito doida. Cara. Muito doida de tempo. E foi um personagem que me alavancou mesmo na dublagem, principalmente com as coisas dos fãs. Foi a época que foi a transição do Orkut pro Facebook. E a galera começou a me conhecer mais, aí foi graças ao XLR8. E eu gravo, às vezes, áudio para as pessoas até hoje, falando com a voz dele. Eu não vou tentar, porque você... Vou pedir pra você fazer igualzinho, mas assim, dá pra chegar perto? Vamos, Ben 10, fora do jogo. Esse foi o momento, assim, depois de 98 programas... Esse tá no top 10 momentos icônicos, não tem jeito. Mas deve ter sido, assim, deve ser um personagem chato de fazer. Sim, chato porque ele é muito difícil, né? E aí, as edições de desenhos animados estão cada vez mais curtas, né? Então é uma fala em cima da outra, um corre-corre. E para você conseguir respirar fazendo com essa voz é muito difícil. Então, às vezes, eu assisto 3, 4 vezes a cena para tentar encaixar. Ainda erro umas 3, 4 vezes para poder dar certo. Até porque pra dublagem, aí eu acho que o Torrão também pode falar, porque assim, você tá fazendo, sei lá, uma série ou um filme, você tem que fazer o mesmo tom, a mesma voz, uma porrada de tempo, né? Não pode ser um pouquinho diferente, porque senão o pessoal já repara, né? Você tem que fazer o que o ator tá fazendo, cara. Isso eu lembro do Cristiano falando assim, olha o tom, Flavinho. Você lembra da voz que você imprimiu naquela vez que você fez? Então é a mesma. E você tem que fazer, você tem que ir em cima do que já está pronto. Você tem que botar um cara que está falando numa outra língua falando em português. Na mesma intenção, no mesmo volume de voz que ele deu lá. Não tem jeito. O que manda na dublagem é o ator que fez no original, como eu te falei. A gente não pode inventar nada diferente do que ele tá fazendo, senão a gente vai estragar o trabalho do cara, entendeu? Não, mas eu digo, até por exemplo, essa voz aí que é difícil. Ter de copiar a mesma voz é muito difícil, né? Assim, porque essa voz que vai num tom um pouquinho mais diferente, um tom que exige mais agudo ou grave, mas enfim, um que rasga mais, um que rasga menos. Você tem que fazer uma voz
distante... Ah, eu vou usar um termo que eu aprendi, tá? Usar um trecho distante do seu... como é que é? Do seu registro é um pouco complicado, né? Quando a gente vai fazer teste, geralmente o diretor que nos colocou naquele teste, ele já conhece o nosso trabalho, nossa extensão vocal, para que a gente realize o trabalho. Então, geralmente o diretor... Quer dizer, deveria ser assim. Deveria ser assim. Às vezes não é, mas... Mas geralmente, na maioria das vezes, nós temos grandes diretores de dublagem no mercado, grandes diretores. Temos outros que estão começando ainda, precisando mais canja, enfim, mas é sempre um bom diretor que escala bem. E aí, o que acontece, cara? Quando a gente vai fazer um teste para um gringo escutar, o gringo ele quer ouvir o personagem dele em outro idioma, então qual é a referência que ele tem? Ele não entende outro idioma, na maioria das vezes, mas ele quer ouvir alguma coisa similar. Então, qual era sempre a malandragem de dublador, né? Pô, vamos tentar botar o mesmo tom do original para tentar ganhar o teste. Que o cara vai se identificar. Porque o cara vai... Então, sempre que eu vou fazer teste, cara, eu tento colocar no mesmo tom. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.